Olá, você que está aí me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu me chamo Lúcio Silva e no vídeo de hoje vamos falar de um tema de fundamental importância antes de iniciarmos qualquer processo de análise de dados. Vamos falar do tratamento de dados, do pré-processamento de dados, das análises exploratórias, comumente conhecidas como EDA. E para a melhor compreensão de todo o processo do tratamento de dados, estaremos desenvolvendo os scripts todo em Python e melhor ainda dentro da ferramenta do Jupyter Notebook. Antes da gente partir para a prática no ambiente do Jupyter Notebook, gostaria de passar duas informações rápidas para vocês. A primeira delas é que durante o processo de desenvolvimento dos recursos para serem utilizados nessa videoaula, eu procurei ao máximo possível estar explorando aí exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano como analista de dados, como cientista de dados, para poder trazer para vocês um conteúdo mais completo possível, E com isso acabou onerando a nossa videoaula. E para que essa videoaula não fique maçante, não fique cansativa, eu vou estar dividindo essa videoaula em algumas partes e compartilhando com vocês ao longo da semana. E todo o material que for utilizado, toda a programação que for desenvolvida ao longo das aulas serão compartilhadas com vocês. E a segunda informação, pessoal, é que para complementar aí todas as possibilidades aí de tratamento de dados, para a nossa aula, eu desenvolvi um código em Python para gerar aí uma tabela fictícia, uma tabela de cadastro de notas de aluno, Então foi gerado através de um código em Python, através de códigos randômicos, com um alinhamento aí do list comprehension, E se alguém tiver interesse aí nesse código para gerar essa tabela, para poder aplicar aí nos seus estudos futuros, para se aprimorar mais, deixe um comentário aí no vídeo que eu faço aí o compartilhamento do link com vocês. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o nosso ambiente do Jupyter Notebook, dar início ao nosso tema da aula de hoje. Então, pessoal, acessando aqui o ambiente do Jupyter Notebook, já peço para vocês aí não se assustem, com essa quantidade de texto que vocês estão vendo aí. A ideia não é ficar fazendo leitura, mas sim disponibilizar para vocês aí um conceito preliminar, um conceito básico da importância do processo de tratamento de dados. Antes de darmos sequência, pessoal, eu coloquei algumas observações aqui em relação ao Jupyter Notebook. Por que eu gosto do Jupyter Notebook? Um dos primeiros pontos é que ele já vem carregado com as bibliotecas. A gente não precisa ficar fazendo import de pacotes, import de bibliotecas para dar andamento no desenvolvimento dos nossos scripts, O outro ponto, pessoal, é que ela é uma ferramenta desenvolvida especialmente para análise de dados, tratamento de dados, para a ciência de dados, Então ela é muito robusta, em todas as necessidades que a gente vem aí como analista, como cientista e assim sucessivamente, Um ponto que eu gosto demais dessa ferramenta é que a gente tem a possibilidade de aplicar aí o storytelling dos dados, Você contar a história dos seus dados. Desde lá do processo de como foi feita a coleta dos dados, todos os processos de tratamento dos dados, e principalmente a geração de insights. E o que é legal, quando o analista se depara com uma análise de dados, construída dentro desses aspectos, ela se torna aí uma análise mais intuitiva. Agora, já falando do nosso tema da aula de hoje, a importância do tratamento dos dados, Um dos pontos mais importantes que eu diria assim é a qualidade dos dados, pessoal? Então, assim, sempre que você faz um import de uma tabela, seja de um sistema ERP, seja de um banco de dados, seja de algum site, eu não estou querendo desanimar vocês, mas normalmente esses dados, eles vêm muito inconsistentes, Então, normalmente você vai precisar tratar esses dados antes de partir para uma análise mais aprofundada aí, tá? Então, isso aí é normal. A qualidade dos dados, ela tem que ser assegurada, Então, aqui mais abaixo a gente fala das consistências, principalmente pelo fato de você extrair fontes de diversos locais, Você não extrai as fontes de um único local. Pode acontecer de ser extraído de um único local, sim, mas na maioria das vezes você vai extrair de um local A, de um local B, de um local C, e depois faz a consolidação desses dados, Um ponto bastante rico também é a relevância, Às vezes a gente tem que importar um conjunto de dados, mas nem sempre temos que utilizar todas as variáveis. Então, nesse processo de tratamento dos dados, a gente consegue manter só as variáveis relevantes e excluindo aquelas que não são necessárias, Que acaba aí onerando aí as nossas análises. Um ponto bastante importante é o preenchimento dos valores ausentes, Como normalmente vocês vão pegar aí conjunto de dados, vem valores ausentes. Compreensão dos dados, Sempre muito importante, que esse pré-processamento, esse tratamento dos dados, ele ajuda os analistas a compreenderem as características dos dados, os relacionamentos. Isso aí nos ajuda bastante em relação a responder às perguntas, quando você inicia um processo de análise de dados, um dos pontos originários ali, é qual o objetivo da sua análise de dados, a qual problema você quer resolver, a quais perguntas você quer responder.
né? E o tratamento de dados, ele ajuda muito a gente a responder essas perguntas, né? O que a gente quer resolver, tá? E para finalizar, a economia de recursos, né? Dados imprecisos geram retrabalhos, demanda de tempo, isso aí acaba onerando e, enfim, vai aí atrapalhando aí a vida do analista de dados. Então, pessoal, para iniciar aqui o nosso processo de desenvolvimento dos nossos scripts, né? A gente inicia, eu sempre procuro deixar dividido aí por células, né? Então, normalmente eu coloco todas as bibliotecas que a gente vai usar numa única célula. À medida que for decorrendo o código, se for necessária a inclusão de mais bibliotecas, você volta ali e coloca para deixar o mais organizado possível, né? O Jupyter Notebook nos ajuda muito nesse quesito. Então, vamos iniciar pela importação das bibliotecas. Vamos importar aqui, né, a primeira biblioteca, import pandas, né, SPD. Esse PD, pessoal, nada mais é do que um apelido à biblioteca pandas. Então, toda vez que eu for redigir o código e tiver que fazer referência ao pandas, eu não preciso ficar digitando pandas, eu simplesmente chamo o apelido dele, que é o PD. Tá? Então, o pandas ele é muito utilizado para a parte de manipulação de dados, tratamento, coleta e assim sucessivamente. Uma segunda biblioteca que a gente vai importar, pessoal, é o Matplotlib, né, que é uma biblioteca também utilizada aí para fazer a plotagem dos gráficos, gerar os visuais dos nossos tratamentos, das nossas análises, né? Então, pyplotlib.pyplot, né? E eu vou apelidar ele como PLT também, né? Uma abreviação, um alias, um apelido para essa biblioteca. E por último, aí a gente vai estar usando uma biblioteca Seaborn, que também é aí uma biblioteca para ser aplicada para plotagem de gráficos também. Então, você vai ver que lá na frente a gente faz a plotagem do Rich Map, né? Que é um mapa de correlação, um mapa de calor, né? Para verificar a correlação entre as variáveis. Então, se tudo for digitado aí corretamente, vamos executar, né, os nossos comandos para importação da biblioteca. Se não der nenhum erro, a gente avança para o processo de carregamento dos dados. Então, pessoal, uma vez carregado aqui as nossas bibliotecas, né, então a gente viu que foi carregado com sucesso, a gente vai dar início à importação do nosso conjunto de dados. E para isso a gente vai criar um data frame, que eu coloquei ele dentro de uma variável chamada dados, né? Então o pandas, quando você traz o conjunto de dados aí, quando você carrega ele passa a ser, né, ele vira um data frame, né? A gente vai transformar ele no data frame. E para isso, né, eu defini aqui uma variável chamada dados, né, através do PD, lembrando que o PD ele nasce aqui, né, do alias, do apelido que eu dei à biblioteca pandas, então é a mesma coisa que se estivesse chamando pandas. E para isso, dando sequência, né, a gente vai chamar o pd.readCSV, porque CSV é o formato do meu arquivo como está na base, né, como fui salvo lá no formato CSV. E aqui depois, entre parênteses, a gente coloca aí o endereço onde está salvo o nosso dataset. Então, beleza. Aqui, pessoal, você já vai começar a deparar com o primeiro problema aí no seu processo de tratamento de dados. Eu vou estar executando e a gente vai estar vendo. Quando eu mando executar esse comando, a gente já recebe aqui um erro imenso, né? Então, assim, pessoal, por praxe, normalmente, né, o erro significativo está na última linha. Então, quando eu bato o olho aqui nessa última linha, o UTF-08, eu já imagino que a gente tem um problema lá, né, de acentuação. Então, de repente, o seu conjunto de dados foi salvo, né, como CSV, mas for vírgula, ponto e vírgula, ou tem acentuações ali que acaba gerando esses erros. Então, para tratar isso, pessoal, eu coloquei o primeiro comando aqui, que é o encode em latim 1. Né? Então, encode latim 1, a gente vai colocar ele depois do endereço, né, do nosso arquivo. Fazendo isso, vamos executar de novo para ver se não tem mais nenhum problema e assim a gente vai enfrentando aí os processos de tratamento de dados. Então, quando eu executo, beleza, pessoal, a princípio não deu mais nenhum erro. Então, vamos seguir, não tem como prever se vai ter mais algum erro agora, só nesse ponto. Então, vamos dar andamento. E o legal disso tudo é já começar a analisar, né, os seus dados, né? Então, minimamente você já acessou o seu banco de dados manualmente ou pelo sistema RP, da forma que foi gerado. Então, você tem uma noção de como estão dispostos, né, o seu arquivo, a quantidade de linhas, colunas, mais ou menos. E aqui a gente usa o comando dados, chama no data frame, né, dados.shape, a gente verifica a dimensão do nosso conjunto de dados. Uma coisa que já me chama a atenção, que tem coisa errada. Eu não vou fazer a importação de um dados aí de 1275 linhas e apenas uma variável, uma coluna. É estranho, mas vamos continuar a avaliar, né, os nossos dados. E como que a gente faz isso? Visualizando, né, esse conjunto de dados, primeiras linhas, últimas linhas, e a gente vai discorrendo aqui. Para visualizar as primeiras linhas, a gente vai usar o comando aqui chamando sempre, tá, pessoal, dataframe.read, o comando
.read, o que ele faz? Ele vai chamar as 5 primeiras linhas do seu conjunto de dados, né? Então, quando a gente manda executar esse código, eu já me deparo com outro problema de tratamento dos dados. E aqui a gente já consegue ter uma percepção maior, né? Você vê que os dados ali, as colunas, estão separados por ponto e vírgula. Pô, isso aí já me chama a atenção que eu tenho que fazer um tratamento já na importação dos dados. Vamos voltar lá no processo de importação dos dados, né? E aqui a gente vai pegar esse segundo comando que eu disponibilizei, que é o sep, né? O que esse comando faz? Esse comando nada mais é que ele aplica aí uma configuração de separador, né? Ele define um separador, então ele fala assim para o Python, quando você fizer a extração desses dados, você aplique para mim o separador, né, como ponto e vírgula, beleza? Então vamos lá executar esse comando, né? É sempre importante você sempre executar novamente os passos para ver o comportamento, né, do seu tratamento, porque tudo que você mudar você tem que estar repassando para ver se altera alguma coisa aí no seu processo de tratamento dos dados. Quando a gente executa o dados.shape para verificar a dimensão do nosso dataset, ele mudou, ele passou de 1275 para 10 colunas. Então aqui você já começa a ver a importância do tratamento dos dados. Então no passado ele tinha uma coluna, agora tem 10, são 10 variáveis. Pô, legal, show de bola, tá ficando claro. Então vamos visualizar novamente, né, as primeiras linhas, dados.read, né? E aqui a gente já se depara com uma melhora dos nossos dados. Pô, a gente já tem as 10 colunas dispostas, aqui a gente tem todos os nossos registros. A gente já entende que isso tem a carinha, tem o formato de uma tabela, né? Mas algumas coisas me chamam a atenção. Lembrando que o Python, né, o registro, ele sempre começa em 0 os índices, né? Então não começa em 1, ele começa em 0. Né? Então o primeiro registro ele tem o índice 0, o segundo o índice 1 e assim sucessivamente. Então analisando esse conjunto de dados, a gente se depara com uma infinidade de problemas que a gente vai ter que tratar futuramente. O primeiro deles aí, de bate-pronto, a gente não tem uma coluna de cabeçalho, né? E as tabelas precisam ter cabeçalho, né? Para a gente fazer o mapeamento das variáveis. Então olhando nossa base de dados, a gente vê aqui que o nosso cabeçalho está no segundo registro, né? Então o primeiro registro que é o índice 0, o segundo que é o índice 1, a gente tem a nossa variável. Então de bate-pronto, a gente já vai ter que fazer esse tratamento, né? E aqui a gente já se depara com valores em Y, valores nulos, né? Valores NaN. O que é esse NaN? É o not a number, né? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer aqui é colocar a variável, né, na primeira linha. E como que a gente faz para fazer essa correção? É lá no início da nossa importação, tá, pessoal? Então vamos voltar lá, aqui na parte de importação do nosso conjunto de dados, e a gente vai usar aqui esse Reader, né? Então o que esse comando faz, pessoal? Ele mostra pra gente, né, que o nosso cabeçalho, que as nossas variáveis, né, que a nossa primeira linha, ela inicia, né, na linha 2. Então quando a gente executa esse comando novamente, a gente volta a executar todos os passos. Vamos executar a dimensão, manteve, vamos verificar as primeiras linhas e aqui já acontece mais uma mágica aí no tratamento. Então, pô, encontramos as nossas variáveis na primeira linha, mas ainda temos problemas de variáveis com valores divergentes, o Y, temos os campos em branco, então vamos continuar. Um outro ponto que eu gosto de ver também, que é muito usual, é a questão de verificar, né, as últimas linhas. Então, usando dados, né, que é o dataframe.tail, né, a gente consegue aí verificar as últimas linhas. Lúcio, mas é interessante verificar as últimas linhas? Por que tem que fazer isso? Porque normalmente alguns dados ele vem com subtotais, vem com alguns rodapés e isso acaba aí, né, gerando poluição nas suas análises. E aqui no nosso caso a gente tem isso. A última linha é uma linha de subtotal. Então, assim, esse tratamento a gente já vai ter que começar a fazer, né, para isso já não ir atrapalhando outras verificações, outros processos de verificação e detecção aí de inconsistência. Então vamos, pessoal, fazer a exclusão dessa última linha. Como que a gente faz isso? Né? Primeiramente, a gente vai chamar o nosso DataFrame dados, né? A gente vai usar esse iloc, né? A gente abre o colchete e inicia aqui com 2 pontos, menos 1. O que esse código faz, pessoal? Esse iloc é o índice location, ele verifica a posição da linha. Então aqui, quando a gente importa o nosso DataFrame dados e aplica o iloc, o índice location, desde o início dos dados, que referencia esse 2 pontos, até a última linha, menos 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar desde a primeira linha até a penúltima linha e vai desconsiderar essa linha aqui que chama 1272. Então vamos executar esse comando. Legal, beleza, executamos esse comando. Então aqui a gente não tem mais a linha 1272, tem a 1271, foi removida aquela poluição.
beleza? Um outro ponto que chama atenção aqui, pessoal, é em relação, né, você viu aqui que o Jupyter Notebook, ele truncou os dados, né, então ele colocou as 5 primeiras e depois ele colocou lá as 5 últimas e colocou reticências no meio. Então, pessoal, para que o Python ele exiba todo a tabela, né, que não trunque nada, não faça nenhuma interrupção na exibição dos dados, a gente precisa tratar ele já no início lá, quando a gente estiver, né, conectando com os nossos dados, fazendo a coleta dos dados. Para isso, né, a gente vai usar o pd.set option. Então a gente abre o parênteses. Então o que eu quero falar para ele, né, na parte do display, né? Eu quero que ele display.max rows. Então o que eu estou falando? Eu não quero que você oculte nenhuma linha do meu dataset quando ele for exibido. Então, para isso a gente usa o none, né? Então, esse none ele faz que não seja truncada a nossa visualização. E da mesma forma, a gente vai fazer para as nossas variáveis, a nossa coluna. Só que ao invés de max underline rows, a gente vai usar o max underline columns, beleza? E aqui eu usei o none lá nas linhas, porque as linhas normalmente são muito mais registros do que variáveis, né? Então aqui, como já é sabido, né? A gente já viu que tem 10 variáveis, a gente pode setar aqui como 10, né? Ao invés de colocar none. Então vamos executar, se tudo ocorrer bem, a gente dá vazão. Beleza, pessoal? Em tese, ele já fez a transformação ali, não vai está atrapalhando, né, a nossa visualização. A gente pode fazer um teste aqui de antemão, né, vamos chamar aqui dados, e aqui você já vê, né, o resultado daquela modificação que a gente fez. Então você tem todos os dados, nada oculto. E o que é legal ver dessa forma? Você já começa a fazer um mapeamento geral aí no seu conjunto de dados, né? Então você vê que tem valores nulos, tem muitos valores aí NaN, interrogações e assim sucessivamente. Mais para frente a gente vai tratar todos eles. Então, voltando aqui no ponto onde a gente havia parado, né, que a gente removeu essa última linha. Então vamos executar novamente, né? Então vamos lá em dados.shape para ver se não teve nenhuma alteração, as primeiras linhas, as últimas linhas. Vamos remover a nossa última, vamos ver se ele removeu realmente a minha última linha. Beleza, não tem 1271, lá ele tinha 1272, foi removida. Então, pessoal, dando andamento aí, né, ao nosso processo de tratamento, a gente tem uma forma também da gente verificar as variáveis que a gente tem no nosso conjunto, né? Então, quais são as variáveis? A gente pode fazer aqui criar uma variável, variáveis, né, e verificar dados. Lembrando que as nossas variáveis, elas ficam nas nossas colunas, né, dados.columns, né, executamos ela. Agora, para exibir, basta chamar elas, né? Uma vez que a gente executa, ele mostra todas as variáveis do nosso conjunto de dados. Lúcio, eu quero contar a quantidade de variáveis que eu tenho. Basta você pegar aqui, né? Vamos aproveitar aqui para ganhar um pouco de tempo. Vamos colocar aqui de início, definir uma variável chamada quantidade de variáveis, e aqui a gente usa aí uma função len para fazer essa contagem. E quando a gente executa, né, vamos pedir para ele exibir aqui também essas variáveis, a gente vê aí 10 variáveis, beleza? Então aqui eu coloquei para visualizar a tabela novamente, como a gente já fez esses pré-tratamento lá acima, não tem necessidade, mas se vocês quiserem, ficam à vontade. Agora um ponto bastante importante também no processo de tratamento de dados é verificar a tipagem dos dados, né? Será que meus dados estão todos corretos? Texto como texto, data como data, número como número, né? Então como que a gente vê isso? Dados.dtypes, executa, e aqui você tem o nome das variáveis e o tipo de dados. A gente já vê problema aqui, ó, idade como texto, nota como texto, altura. Literalmente você só tem variáveis categóricas aqui. Está correto? Com certeza não. A gente sabe que idade é número, nota é número, altura é número, peso é número, então a gente vai ter que fazer essa transformação também. Mas existe alguma forma de a gente estar verificando, né, ter um panorama geral ali, né, além de verificar a tipagem dos dados, verificar também em alguma outra informação de dados nulos, etc. A gente pode usar dados.info, né? O dados.info, ele tem um panorama geral, que ele mostra que o meu dataset tem 1273 linhas, que varia de 0 a 1272, temos 10 variáveis, aqui temos todas elas, né, de 0 a 9, lembrando que o Python inicia no índice 0, e aqui a gente vê problemas, ó, temos valores faltantes aqui, praticamente em quase todas, né? Quase todas as variáveis têm valores faltantes, e temos aqui do tipo object. Lúcio, mas o que importa estar em object ou estar em tipagem correta? Quando você precisa aplicar, né, outros tipos de análise. Aqui no caso a gente vai aplicar uma análise estatística descritiva, né, para verificar aí como que está a distribuição dos dados, né, como está meu desvio padrão, o primeiro quartil, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então quando a gente usa, aplicando chamando o dataframe dados.scribe, né, e manda executar,
ele só traz para mim variáveis categóricas. Então ele faz a contagem, verifica valores únicos, vê qual que é o maior valor que tem no seu conjunto de dados e a frequência deles, né, de todas essas variáveis que ele definiu o corpo numérico. Não é um intuito, a gente não quer analisar as variáveis categóricas agora nesse momento. Então, para que isso seja factível, a gente vai precisar fazer essa transformação aí nessas variáveis. Então, de bate-pronto, aqui a gente vai começar pela idade, vamos fazer a conversão da variável idade. Então, sempre chamamos o DataFrame, dados, né, e a gente sempre tem que trabalhar, converter variável por variável. Dá para fazer tudo de uma vez? Não. A gente tem que selecionar a variável e aplicar a conversão nela. Como que é feito isso? No caso da idade, então vamos copiar aqui, porque o Python, né, ele é case sensitive, então as suas colunas ali, tudo que você redigir no código tem que ser de acordo com o que está no seu conjunto de dados. Então, uma vez que a gente chama aí o DataFrame e especifica a coluna idade, né, a gente vai aplicar o tratamento para conversão de valores numéricos. Como que a gente faz isso? Chama o pd.toNumeric, né, a gente pode dar o tab aí para poder facilitar a nossa vida. E da mesma forma, a gente vai pegar o DataFrame, vamos copiar ele de novo aqui, vamos pegar o DataFrame, a coluna idade, né? E o que a gente faz? Né? A gente vai converter aquela coluna, e se o valor que tiver naquela coluna não for um valor numérico, ou se for um valor inconsistente como um y, valores nulos, né? A gente vai definir ele aí, né, como errors igual query. Ele transforma em NaN, tá, pessoal? Ele transforma aí em dados missing. Tá? Vamos executar esse aqui para ver se está tudo certo, não deu nenhum erro. O mesmo a gente vai aplicar para as demais variáveis. Então aqui a gente vai ter nota, gênero, altura, mais 3 variáveis que a gente vai ter que fazer isso. Então vamos pegar a nota, vamos atribuir aqui, nota aqui também. O próximo, a altura, eu já vou colocar os dois aqui. O próximo é a altura em centímetros, sempre copiar igualzinho, tá, pessoal, o nome da variável, para que não dê erro, e também o peso em quilograma. E vamos executar tudo. Se tudo estiver certo e não vai dar nenhum erro, beleza. Show de bola. Vamos ver se está correto. Como que a gente vai verificar? Vamos executar de novo o comando dado.dtypes e vamos executar o comando. Pô, legal, pessoal. Aqui a gente já observa que ele fez a conversão de idade para float, né, ponto flutuante, nota também, altura, peso. Maravilha. Um ponto importante também é que tudo que é objeto no Python é o mesmo que string, tá, pessoal? Show de bola, fizemos a conversão dos dados. Agora você vai ver porque que é importante essa conversão quando a gente for aplicar de novo aí a verificação, né, da estatística descritiva. Então vamos chamar aqui o dados, que é o nosso DataFrame.describe novamente, né, para verificar, né, essa análise estatística, e vamos executar o comando. E quando a gente executa, olha só que diferença. A gente tem a visualização das variáveis numéricas, não mais as categóricas. E aqui a gente já tem um panorama geral, né? A contagem de registros que você tem no seu dataset, a média dos valores, né, que é o MEM, o STD, que é o Standard Deviation, que é o nosso desvio padrão. Pô, aqui você já consegue, né, já ter uma prévia. Pô, será que meu dado está muito disperso? Será que está muito distante da média? O quão distante eles estão da média? Aí você consegue já ter uma noção, né, de como vai ser a sua distribuição, se você vai poder usar a média ali como referência, e assim sucessivamente. Aqui tem os valores mínimos, né, lá para baixo você tem os valores máximos, dá para você ver a amplitude dos seus dados. E aqui a gente tem o primeiro quartil, né, que 25% dos dados estão dentro aí de 33, né? O segundo quartil, que é a nossa mediana, 48, e o terceiro quartil, que é 64. Aí, então, 75% dos dados estão dentro desse valor de 64, tá? Pô, beleza, vimos aí a grande importância, né, pessoal, de realmente fazer aí esse tratamento de dados. Então a gente já fez inúmeros tratamentos. Agora a gente vai verificar aí os dados missing, né? Então os dados missing, pessoal, quem trabalha aí com modelos de machine learning sabe que é o inimigo número 1, né, de modelos de machine learning, né? Então quando você tem dados nulos aí, você corre o risco de ter, né, um viés muito alto aí na sua análise. Isso atrapalha modelos, atrapalha análise, atrapalha tudo. Então esses dados missing têm que ser tratados com muito rigor. Então aqui os dados missing, além do viés, né, de enviesar os resultados, ter um alto viés, né, ele tem uma redução de precisão. Você vai ter um dado aí que não vai te trazer muita qualidade, não vai te dar um resultado muito preciso. Com certeza você perde informações valiosas, né, e impacta na sua análise estatística descritiva, né, então afeta nas suas medidas de média, diana, desvio padrão e assim sucessivamente. Acarreta uma série de problemas, né? E como eu comentei no início, ele causa aí um grande prejuízo, né, na qualidade dos modelos de machine learning.
Learning. E dentro desse contexto de dados missing, né, a gente vai verificar 2 pontos baseado na análise que a gente fez no nosso dataset, né, nosso conjunto de dados. A gente viu lá que tem muitos dados missing, né, os valores NAs, né, e além deles a gente tem valores divergentes, né, que é essas interrogações, que da mesma forma vão ter que tratar, tá, pessoal? Então, assim, a gente já viu muita poluição aqui, a gente vai ter que tratar tudo isso que a gente for detectando. E para verificar esses valores nulos, a gente pode fazer o seguinte comando, né? Vamos definir uma variável chamada nulos, né? E aqui a gente chama dados, ponto, né? O método é o isNA, né? Então aqui só para vocês verem, pessoal, apertando o tab, tem 2 formas de você verificar o valor nulo, né? Ou isNA ou isNull, né? Então aí fica a critério de vocês. Eu gosto de usar o isNA, tá? Abre e fecha parênteses, né? Vamos exibir esses valores nulos, para vocês verem que ele vai mostrar aí uma tabela. Quando o valor é nulo, ele demonstra aqui como true. E quando ele é um valor preenchido, né, tem valor dentro dele, a variável ele é false. Só que assim não é muito trivial, né, você ficar analisando tabelas dessa forma, né? Então assim, uma forma de você amenizar a situação é verificar a quantidade, né, desses nulos, né? Então vamos colocar aqui um QTD, né, de quantidade nulo, né, que ele é igual. Vamos chamar aqui o nosso data frame, dados.isNA. Abre e fecha parênteses e a gente vai usar uma função de agregação sum. Lembrando que o sum, né, são funções de agregação. Então, quando você aplica ele num conjunto de dados, quando você aplica ele no data frame, ele vai fazer ali, né, como se fizesse um agrupamento de todas as variáveis que você tem e aplicando a função que no caso é somar, certo? Então, vamos executar esse comando de nulos para ver o resultado. Olha que legal, muito mais fácil do que você visualizar uma tabela. Então aqui a gente sabe que os nossos problemas são aqui a quantidade de valores nulos. Temos 13 valores nulos no nome, 24 na idade, 28 na nota e assim sucessivamente, tá? Mas o Lúcio, para mim é legal ver a quantidade, eu preciso saber o percentual para poder ter aí, né, um critério mais apurado para poder aplicar aí no que eu vou fazer com esses valores nulos. Beleza? Então, para verificar em porcentagem, pessoal, então vamos definir uma variável percentual nulos. Ele é igual ao que, pessoal? Então, a gente vai chamar o mesmo comando que a gente usou aqui, tá? Então, nulos. E a gente vai fazer uma divisão aí pela contagem, através da função len, do número de registros que eu tenho na minha tabela. Então, normalmente a gente pega aqui uma variável que não tem nenhum valor nulo, que é, podemos pegar o ID, podemos pegar o gênero, né? Então, a gente faz aqui conta, chama lá o data frame, selecionando essa variável que não tem campo nulo, vamos pegar o ID, né? E no final a gente multiplica por 100 para achar o percentual. Depois a gente faz a aplicação aqui de percentual de nulos, né? Aí você vai ter aí o resultado das variáveis em nulos. E aqui você já consegue ter aí mais uma noção, né, do que você vai fazer com essas variáveis, né? Então tem variáveis dependendo do percentual que ela tem, vamos por 80% o meu campo é nulo, então em determinados pontos, lógico, vai depender do seu objetivo, vai depender da relevância da sua variável, né, para você dar aí um destino final para ela. Então, em determinados casos, compensa você excluir essa variável, tem muitos valores faltando. A gente encontra aí muitos analistas que preferem não excluir nada da sua análise. Por outro lado, também, se você ter todas essas variáveis aí também, ela acaba gerando ruídos, né, ela acaba gerando aí poluições nas suas análises, né, e acaba penalizando os seus dados também. Um outro ponto que a gente se depara muito aí no nosso processo de tratamento dos dados são valores duplicados, né? Vamos verificar na nossa tabela se a gente tem valores duplicados. E quando eu falo em valores duplicados, não são elementos ali dentro de variáveis, são registros, linha toda, né, do seu conjunto de dados, né? Ela conta aí como valores duplicados. Então, se eu tiver uma linha inteira igual a outra, ele vai detectar que é um dado duplicado. Então, para isso, vamos definir uma variável chamada duplicado, né? Duplicados, ele é igual a gente chama sempre, né? Eu tenho chamado aí o data frame, a gente abre o colchete, chama de novo, meu data frame dados, e a gente usa aqui o método duplicated. Beleza? Abre e fecha parênteses, e aqui na sequência já vamos exibir, né, esse duplicados e vamos executar. Maravilha, pessoal, ele me retorna uma tabela aí com todos os registros duplicados, né? Então ele me mostrou aqui essa tabela. Então o que ele está me dizendo? Que todos esses registros que estão nessa tabela, eles são todos registros duplicados. Então, pessoal, isso aí logicamente, né, vai depender da sua análise. Então o seu dataset é normal, é comum você trazer valores duplicados. Então cada caso é um caso. Então se vai excluir esse registro duplicado ou não vai depender muito aí do objetivo da sua análise, tá? Uma outra forma que eu gosto muito, né, de verificar, né, de maneira clara a quantidade de dados duplicados que tem na minha tabela, tá? E como que a gente faz isso?
Vamos colocar aqui QTD também, duplicados, e a gente aplica aqui o igual a dados, né? Isso aqui é até mais simples, que é o meu DataFrame, dados.duplicated, né? Abre parênteses, e a gente vai fazer a contagem dele através da função de agregação sum, tá? E aqui, né, a gente já faz a exibição, deixa eu pegar a variável aqui para não ter erro, tá? Então, quando a gente executa, a gente tem a saída aqui, né, o resultado de 20 variáveis, tá? E por último, né, pessoal, aí para finalizar a nossa aula de hoje, né, e poder dar seguimento nos próximos vídeos, né, a gente vai tratar aquele valor divergente que a gente viu lá no início, né, que é a interrogação. Ô Lúcio, mas agora que você está vendo ele, por que você não tratou lá na frente? Isso aí varia de analista para analista, né? Aqui, por questões didáticas, eu fui primeiro verificando todos os pontos de inconsistência, valores que precisam ser tratados, e posteriormente a gente vai fazer o tratamento ali isoladamente. Obviamente aqui não teve como fugir muito. Para dar seguimento nas análises, a gente teve que fazer uns pré-tratamentos já de imediato, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Então, para a verificação desses valores divergentes y que a gente observou, vamos definir uma variável chamada div, né, de divergentes, né? Vamos chamar o nosso dataset dados e usar uma função muito bacana, pessoal, que eu gosto muito, que é o ApplyMap. O que o ApplyMap faz? Ele permite que você faça aí, que você aplique uma função em todos os elementos do seu dataset. Então é como se ele fizesse uma varredura em cada elemento. Então, que função é essa? Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser qualquer operação matemática ou uma função específica. Aqui no caso, a gente vai usar a função lambda, né, que é uma função que a gente coloca ali num pequeno trecho, numa linha só, né, para deixar o código mais enxuto, para não ter necessidade de ter que criar uma função def, definir o nome dela, parametrizar, trazer um retorno e depois a gente usá-la aqui. Então a gente aplica a função lambda, né, é uma função aqui que facilita bastante a nossa vida. E essa função lambda, né, o que a gente vai fornecer para ela? X, que é o elemento que o meu apply vai varrer dentro do conjunto de dados, e para cada elemento que ele varrer ali de x, ele vai verificar se x ele é igual, né, ao meu valor de y. Tá? E se ele encontrar o valor de y, a gente aplica aí uma função de agregação chamada sum. Tá? Então, quando a gente executa esse comando, o retorno que a gente tem, ele verificar todas as minhas variáveis e a quantidade de valores y que tem nela. Tá? Então aqui tem 0, 0, 0, você tem aqui no gênero, né? Você tem aqui em cidade, em estado e etc. Então, pessoal, assim, para ficar claro, a gente tem bastante inconsistência para ser tratada. Como eu falei, não dá para deixar tudo nessa aula, para não deixá-la maçante. Então você vai ver que na próxima aula a gente já entra em tratamento de dados, a gente vai excluir variáveis irrelevantes, vai tratar esses valores de y, o que a gente faz, substitui pela média, exclui, substitui por um valor fictício, enfim. E assim vai, pessoal. Então a gente tem em média aí mais ou menos umas 60, 70 células de códigos só cuidando do tratamento. E também a gente vai ver a parte de plotagem de gráficos, né, histograma, a gente vai ver um box plot, vai ver aí um mapa de correlação, né, um mapa de calor, né, mostrando a correlação, e assim sucessivamente. Então, pessoal, já estou encerrando a aula de hoje por aqui, né, e já aproveito a oportunidade de pedir um apoio especial para você aí, né, de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possível, se inscreva no canal e ativar o sininho também, né, para sempre que houver conteúdos novos, né, o YouTube poder te avisar e você estar por dentro aí, quando surgir a próxima videoaula, você ser avisado, né. E a gente pede esse apoio, pessoal, aí também, para o YouTube entender que esse conteúdo, ele é um conteúdo importante e poder disseminar aí com mais pessoas, entregar para mais pessoas, né. Então aí eu conto aí com essa colaboração e de imediato, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, espero que você aproveite o máximo aí. Todo o material dessa aula será compartilhado com vocês, e se alguém tiver interesse aí no código de Python para gerar o dataset, deixa aí no comentário dos vídeos que a gente vai compartilhando. Então um grande abraço, até a próxima aula.